Bom dia, meus irmãos. Eu quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, a quem seja a honra para sempre. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias, continuando a nossa exposição na carta de Paulo aos Colossenses. Chegamos agora no capítulo 1, versículo 24 a 29. Continuando assim a exposição nessa carta tão maravilhosa, com tantas lições que o Senhor tem nos ensinado a partir desse livro. Colossenses 1, 24 a 29, vamos ler a palavra do Senhor. Após a leitura, mantenha a Bíblia aberta, acompanhe atentamente a exposição bíblica. A palavra de Deus diz: agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do corpo que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus que foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, ou a quem nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a eficácia que opera eficientemente em mim. Vem a palavra do Senhor. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, nós somos gratos por essa manhã e somos imensamente gratos porque o Senhor já falou ao nosso coração através das leituras, da meditação em letras de cânticos. Mas agora nós sabemos que a pregação é o meio escolhido pelo Senhor para falar ao coração do seu povo. E aqui está o teu povo, Senhor, inteiramente desejoso de ouvir aquilo que o Senhor tem a nos dizer. Precisamos da graça, do poder do Espírito, porque sabemos que nós não estamos diante de uma palestra, mas estamos diante do Senhor, da palavra do Senhor, que tem poder, que tem autoridade, e nós devemos então obedecer à palavra do Senhor. Então nos ajuda a termos corações ardentes, abertos e dispostos a não somente ouvir, mas a praticar as verdades da Tua palavra. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Sofrer por amor a Cristo e a sua igreja. Poucos crentes hoje sabem o que isso significa. Está disposto a sofrer por causa de Cristo. Talvez por causa de Cristo algumas pessoas até digam: bom, eu posso fazer isso. Mas sofrer por amor à igreja de Cristo, ao corpo de Cristo, é mais fácil as pessoas reclamarem da igreja e falarem mal do corpo de Cristo hoje do que estarem dispostas a sofrer por ela. Mas é exatamente isso que Paulo nos ensina nessa sessão que nós acabamos de ler. E de fato há uma máxima que diz que apenas aqueles que descobrem que Cristo é tudo em suas vidas estão dispostos a sofrer por Ele e pela sua igreja. Apenas aqueles que compreendem essa verdade, de que Cristo é absolutamente tudo, eles então podem sofrer por causa de Cristo e da sua igreja. E nesse texto que nós lemos, Paulo expressa a sua missão e sofrimento em prol do Evangelho de Jesus e, sobretudo, da igreja. Nós vemos Paulo dizendo, e inclusive se alegrando, agora me alegro nos sofrimentos por vocês. Paulo está feliz nas lutas, nos sofrimentos que ele travou por Cristo e pela sua igreja. E a grande pergunta, obviamente, que nós temos que nos fazer ao lermos esse texto é até que ponto eu e você
estamos dispostos a sofrer por Cristo e pela sua igreja e pelo Evangelho. Nós estamos vivendo uma vida tão centrada em nós, em nossos planos, projetos pessoais, que dificilmente nós vemos alguém se alegrando por sofrer por Cristo e pela sua igreja. Então, até que ponto eu e você nós estamos realmente aptos em repetir essas palavras do apóstolo Paulo em nossa própria vida? Essa é uma pergunta que nós temos que pensar. Agora vamos analisar o texto em si. Bom, o contexto literário, nós vimos que Paulo escreve essa carta à igreja de Colossos enquanto ele está preso, possivelmente na década de 60, 50 a 60. Paulo, então, tem excelentes notícias que ele recebe a respeito da igreja, através de Epáfras. No capítulo 1, versículo 7, ele diz que Epáfras era o ministro dessa igreja, possivelmente deve ter sido um dos fundadores ou o fundador da igreja de Colossos, e também alguém que passa um relato a Paulo a respeito da igreja de Colossos. O relato é bom, é alvissareiro, ou seja, a igreja está crescendo, eles estão firmes no Evangelho do Senhor, mas havia também uma grande preocupação, ou seja, havia uma terrível heresia que estava ali adentrando na igreja de Colossos. Alguns falsos mestres que estavam tentando adaptar o cristianismo com o judaísmo, com algumas leis que obviamente haviam terminado em Cristo, com filosofia grega. Era um misto disso. Nós vamos tratar nos próximos sermões sobre isso. E Paulo então vai mostrar que a essência do Evangelho tem a ver com a suficiência de Cristo, com a grandiosidade de Cristo. Essa é a essência da carta de Paulo aos Colossos. Cristo de fato é tudo, Ele é suficiente, Ele é supremo, Ele é glorioso, e a essência do Evangelho é exatamente a verdade e a graça que Deus traz em Cristo. Agora, olhando o contexto, nós vimos que Paulo começa no capítulo 1 com ações de graças, aliás, com a saudação inicial, 1 e 2, depois um momento de ações de graças, de 3 a 12, que vai ser unido com oração, aliás, de 3 a 8, ações de graças, e de 9 a 14 ele faz uma oração pelos colossenses. No último sermão, nós vimos que do versículo 13 a 23, que é a seção, vamos dizer assim, o coração da epístola de Paulo aos Colossenses, é o argumento central, onde ele mostra a supremacia de Cristo, a morte de Cristo, o que é que Cristo fez por nós e como ele nos reconciliou. E no final dos versículos 22 e 23, que é importante para nós entendermos essa seção que nós acabamos de ler, Paulo mostra como é que nós devemos responder a esse amor a Cristo, esse amor daquilo que Cristo fez por nós, sendo firmes no Evangelho. Então Paulo diz assim, vocês precisam serem firmes no Evangelho. E a última frase no versículo 23, na Bíblia, Paulo diz assim, do qual eu me tornei ministro. Ministro, literalmente, a palavra grega aqui é servo. Ele era um servo, ele se tornou servo dessa gloriosa obra de Cristo. E agora Paulo vai, de alguma forma, como ele diz no versículo 25, ele vai repetir, eu me tornei ministro. Então, essa última frase do versículo 23, ministro, de alguma forma serve de gancho para ele desenvolver e falar do seu ministério. Ele diz, eu me tornei ministro dessa grande obra que Jesus realizou. E agora, do versículo 24 a 25, ele vai mostrar qual era a sua missão como apóstolo. Esse é o foco dessa sessão aí do versículo 24, que vai até o versículo 29, e também no capítulo 2, até o versículo 5, nós vimos que ele vai tratar um pouco da sua missão como apóstolo. Então, qual é o gênero textual? O que é que nós estamos lendo aqui? Bom, nós estamos lendo uma carta, e aqui, especificamente, do versículo 24 a 29, nós temos uma autobiografia. Esse é o gênero textual. É um gênero autobiográfico, revelacional. Por que revelacional? Porque Paulo vai dizer que ele recebeu do próprio Deus a revelação desse mistério, ou seja, aquilo que estava oculto, aquelas promessas do Antigo Testamento com respeito a Cristo, agora foram claramente reveladas. Agora vamos olhar para o texto para entender a estrutura. Então, a ideia central é a missão apostólica de Paulo. No versículo 24 a 29 ele vai falar do seu sofrimento, que é esse o texto que nós lemos,
E de 1 a 5 ele vai falar a respeito da luta que ele estava enfrentando por aquelas igrejas. Esses versos de 24 a 29, eles têm 3 movimentos. Na língua grega é uma sentença única, bem conectada, mas há 3 movimentos muito claros. Primeiro, no versículo 24 a 25, Paulo vai falar do seu sofrimento, aquilo que ele estava sofrendo por causa do Evangelho. No versículo 26 a 27, ele vai falar da revelação do mistério. Agora, Deus, mediante Paulo e os demais apóstolos, estava trazendo à lume o mistério de Deus que antes era desconhecido. Nós vamos falar um pouco sobre o que é esse mistério. E por último, do versículo 28 a 29, do versículo 24 a 27, ele vem sempre usando a primeira pessoa, eu, mas aqui no versículo 28, ele vai mudar para a terceira pessoa, nós anunciamos. Então há uma mudança aí. Para o plural, né? Em vez de eu, para nós, do versículo 28. Então, essa mudança do apóstolo Paulo aí, da primeira para a segunda pessoa. E esses 3 movimentos apresentam a ideia principal do texto. Não é difícil, quando você leu, qual a ideia, qual o cerne aqui. Bom, como servo, Paulo se apresenta aqui como servo da sua igreja. Paulo apresenta-se como dispenseiro desse plano de Deus, um plano maravilhoso que Deus planejou antes da fundação do mundo e que agora em Cristo, finalmente, esse plano vem a lume, que é amplificar a obra de Cristo, não apenas para os judeus, mas também para os gentios, conforme ele vai explicar aqui sobre o mistério. Então, essa é a ideia principal. Então, qual é a tese, qual é o argumento central do texto? E será também o tema do sermão nessa manhã. A missão de Paulo em prol da igreja. A missão de Paulo em prol da igreja. Há 3 ideias. Primeiro, o seu sofrimento por causa da igreja, versículo 24 a 25. Segundo, a revelação do mistério de Deus pelo seu ministério, versículo 26 e 27. E por último, a sua missão e de outros de proclamar o Evangelho a todos. Ele então vai falar da sua missão. Resumindo na sua mente, sofrimento, 24 a 25, a revelação do mistério, 26 a 27, e a proclamação do Evangelho a todos, 28 a 29. Agora vamos analisar verso por verso o texto. Veja como Paulo começa o versículo 24. Olhe para a sua Bíblia. Ele diz assim: agora me alegro nos meus sofrimentos por vós. Paulo começa dizendo que ele se alegrava pelos seus sofrimentos, por vós, pela igreja, não apenas pela igreja de Colossos, que ao que tudo indica não tinha sido plantada por ele, mas por inúmeras igrejas. E essa frase de Paulo parece não fazer sentido em nossos dias, porque poucas pessoas acham que é possível se alegrar em meio ao sofrimento. Mas ele diz: eu me alegro nos meus sofrimentos. Eu me alegro nos meus sofrimentos. E logo em seguida ele complementa dizendo: e preencho o que resta das aflições de Cristo. Essa palavra grega aqui, preencher, literalmente é a ideia de completar algo, acrescentar algo. E resta traz a ideia de algo que é essencial. E o que é que Paulo quer dizer que preenche o que resta das aflições de Cristo? Ele diz assim: na minha carne. Será que ele estava ensinando aqui uma espécie de que o nosso sofrimento pelo Evangelho é vicário como o sofrimento de Cristo? É óbvio que não. O que Paulo está dizendo é que, e esse é o ponto central aqui da sessão, é que o sofrimento de Paulo, diferente de Cristo, que foi vicário. O que é que significa vicário? Jesus morreu, o sofrimento dele, para salvar pecadores, para pagar o preço de pecadores. É diferente do sofrimento. Mas, de alguma forma, esse sofrimento de Paulo fazia com que ele seguisse o próprio caminho de Cristo. Ou seja, Cristo sofreu por amor à sua igreja, ao seu povo na cruz do Calvário. E agora Paulo diz assim: então eu também me uno a isso. Eu então me uno a Cristo nisso, enfrentando também o sofrimento pela sua igreja, pelo seu povo, na minha própria carne, que obviamente aqui é uma forma metafórica para se referir o seu corpo como um todo. Eu agora
eu preencho, eu completo, eu estou junto. Assim como Cristo morreu e ressuscitou para salvar um povo, a sua igreja, eu agora então me uno nessa história de sofrimento. A história da redenção do povo de Deus é uma história de sofrimento. Eu me uno nesse plano glorioso junto a Cristo. Então ele está falando aqui do papel dos apóstolos serem testemunhas da ressurreição e sofrerem. E foi exatamente isso que Jesus disse a Paulo na sua conversão, lá em Atos, no capítulo 9, no versículo 15 e 16, quando Jesus apareceu a Paulo e converte Paulo e aparece, ele tem aquela experiência gloriosa com Cristo. Lá em Atos 9, 15 e 16, veja o que Jesus diz: mas o Senhor lhe disse, vai, está falando aqui para Ananias, dizer a Paulo, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido, para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então, quando Jesus aparece a Paulo e converte, a mensagem que Paulo ouviu, a grande boa notícia, além de que ele havia encontrado a Cristo Salvador, e a salvação trouxe grande alegria, mas a mensagem foi: você vai sofrer. E é isso que ele vai dizer também lá em Atos. A igreja, quando ele se une ali com os presbíteros de Éfeso, diz assim: olha, o Espírito Santo, a única coisa que ele diz é que em cada cidade eu vou enfrentar sofrimento, lutas. Então nós queremos hoje em dia um evangelho sem sofrimento, sem lutas, sem dificuldades, sem perseguições. Isso não é possível. Isso não é possível. E aqui Paulo está dizendo exatamente isso, do seu sofrimento, da sua luta. Voltando lá para o texto de Colossos, ele então continua dizendo o seguinte, e agora ele vai dizer, da qual, e aliás, no final do versículo 24, na minha carne, a favor do corpo que é a igreja. Então o seu sofrimento era pela igreja, do corpo de Cristo. Ele já havia ensinado os versículos anteriores, no capítulo 1, no versículo 18, quando ele diz que Cristo é a cabeça do corpo da igreja. Não existe Cristo sem igreja, não existe igreja sem Cristo. É por isso que muitas vezes nós não pensamos isso, quando nós estamos fofocando, falando mal de um irmão, nós de alguma forma estamos falando do próprio Cristo. Existe uma conexão profunda. E Paulo diz assim: eu estou sofrendo por causa do corpo, ou seja, com o meu corpo, eu uso o meu corpo para sofrer por causa do corpo de Cristo, que é a igreja dele. A igreja que ele comprou com sangue, que ele reconciliou na sua carne. Não há evangelho sem Cristo e sem igreja. E muitas pessoas, eu quero servir a Cristo, mas em casa, de forma online. Isso não é possível. Isso não é evangelho. O evangelho implica em amar a Cristo e a sua igreja, o seu corpo, e sofrer pela igreja. Esse é o ensino. E ele continua dizendo, da qual me tornei ministro, ou seja, servo, ele era servo, versículo 25, de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor. Então ele diz assim, dessa igreja, o que é que eu sou dessa igreja? Eu sou um servo. Eu sou um servo, essa é a tradução mais literal. Eu sou um servo dessa igreja. Eu sou servo de Cristo para servir essa igreja. Esse é o problema, é que nós temos gente grande demais na igreja. Nós temos poucos servos, né? Pessoas que querem servir, amar a Cristo, dedicar a sua vida, essa energia em prol da igreja. E Paulo diz assim, da qual eu me tornei ministro, eu sou um servo da igreja. É por isso que nós somos chamados, pregadores da palavra, nas igrejas reformadas, ministros da palavra. E a gente escuta a palavra ministro e pensa muito na ideia de poder, de ministério, né? O sentido público. Mas essa palavra que veio para o sentido público de ministro, significa servo. Um ministro é literalmente esse é o significado, se você não sabia. É um servo. Você serve a outros. Não é status, é serviço. E Paulo diz, eu me tornei ministro, e ele diz, de acordo com a dispensação da parte de Deus.
E o que é que significa essa ideia de dispensação? Essa palavra dispensação. Aparece 6 vezes essa palavra aqui usada por Paulo. E dispensação é interessante, essa palavra grega é oikonomia, é de onde vem a nossa palavra em língua portuguesa, economia. Então, literalmente, essa ideia de dispensação é um ofício de administrador, é alguém que administra coisas. Então, você tinha a oikonomia, ou seja, essa função de administrar, geralmente uma casa. Então, na casa você tem aquela pessoa que é o administrador, e você tinha o oikonomos, que é o dispenseiro, aquela pessoa que era uma espécie de mordomo que ia cuidar das coisas. Paulo vai usar muitas vezes essa palavra também, dizendo, eu sou um dispenseiro do Evangelho. Então, eu cuido para o administrador que é Deus. E essa ideia metafórica é muito interessante, porque essa palavra, na época, tinha a ver com responsabilidade de gerenciar uma casa, ou uma repartição. Indicava também a ideia de arranjo, de ordem e plano. Ou seja, de acordo com esse plano que foi administrado por Deus. E essa palavra também Paulo usa uma vez em 1 Timóteo 1,4, no sentido de instrução, de treinamento. Mas, no geral, essa palavra é usada aqui usada por Paulo, e inclusive aqui de forma figurada, ou seja, através do seu ofício apostólico, esse plano de Deus, esse plano que Deus idealizou antes da fundação do mundo, e agora, finalmente, através de Cristo, Deus revela esse plano. Quer enviar o seu Filho para morrer por pecadores. Paulo diz assim, essa obra, essa administração, esse plano glorioso de Deus, agora foi confiado a mim, por amor a vocês. Observe que Paulo via o seu ministério apostólico não como um fim em si mesmo, como um objeto de grandeza, mas como um ponto dentro de uma obra maior realizada por Deus. Deus tinha um plano eterno que foi idealizado antes da fundação do mundo, Deus então começa a executar esse plano na história da redenção. E esse plano, conforme Gênesis 3,15 já prometia, tinha a ver com o descendente da mulher que ia esmagar a cabeça da serpente, embora tivesse o seu calcanhar ferido, Gênesis 3,15. E aos poucos Deus vai desdobrando esse plano glorioso, e agora vem Cristo. E agora começa a igreja da nova aliança, formada não por judeus, mas também por gentios. Observe que Israel era o povo que havia sido chamado para ser exatamente o povo de Deus, mas agora em Cristo, gentios também são chamados. Paulo diz assim, esse plano glorioso foi confiado a mim. E o que é que tinha a ver esse plano? Final do versículo 25, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Foi dado a mim, ou seja, para que ele pudesse então pregar, para cumprir essas promessas gloriosas do Antigo Testamento. Por exemplo, o livro de Isaías já falava a respeito do Messias, que seria luz para os gentios. Para mim e para você, nós não somos judeus. Como é que nós vamos nos conectar a Abraão para fazermos parte do povo de Deus? E a promessa de Deus a Abraão foi essa, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Através de Cristo, que é o nosso Salvador, e é também o verdadeiro Israel, no momento em que nós cremos em Cristo, nós nos conectamos, é o texto que nós lemos em Efésios 2, Paulo explica isso, nós nos conectamos a Cristo e fazemos parte desse novo Israel de Deus. Nós somos israelitas espirituais. E agora essa igreja é formada por judeus e gentios, obviamente os judeus que crerem em Cristo, aqueles que não crerem em Cristo continuam perdidos, condenados. É isso que Paulo, obviamente, vai explicar logo em seguida. A partir do versículo 26, ele então começa a explicar a revelação do mistério de Deus pelo seu ministério. Observe agora o versículo 26. Ele então diz assim, agora, através de mim, Deus quis dar cumprimento à palavra dele. E qual era o cerne? Era o mistério. O versículo 26 diz assim, o mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos. Então, esse mistério que estava oculto,
E a palavra grega aqui que Paulo usa, esse verbo oculto, está em uma forma perfeita, que significa algo que aconteceu, uma ação completa no passado, que tem efeitos hoje. Ou seja, esse mistério, aqueles homens do Antigo Testamento, ainda que o Antigo Testamento falasse de Cristo, apontasse para Cristo, mas eles não compreendiam em profundidade o mistério, a obra de Cristo, o alcance. E agora esse mistério agora é revelado, ele estava oculto. E ainda continua oculto, como Paulo diz em 2 Coríntios, no capítulo 3, de muitos judeus hoje que leem as Escrituras, e Paulo diz que tem um véu sobre eles. E quando algum deles se converte, esse véu é tirado, o Espírito tira. Quando o Espírito converte um pecador, no caso um judeu, ele então compreende o mistério. E Paulo está explicando agora aos gentios, ele está escrevendo para gentios. Havia um mistério, esse mistério agora é revelado. Versículo 26 diz que estava oculto dos séculos e das gerações. Todo aquele plano de Deus nas Escrituras não estava claro, mas agora é revelado. No final do versículo 26 diz assim: todavia se manifestou aos seus santos. Deus revela aos seus santos. Deus mostra. E ele continua, versículo 27, aos quais Deus quis dar a conhecer. Então Deus agora quis dar a conhecer através de Cristo e dos apóstolos como Paulo. Deus então quis dar a conhecer esse mistério. Então essa palavra mistério nós temos que ter cuidado, porque geralmente em língua portuguesa quando a gente pensa em mistério, pensa em uma coisa oculta, mas o sentido paulino é esse plano de Deus que era desconhecido, agora é revelado em Jesus Cristo. O mistério foi revelado. Paulo explica isso, por exemplo, lá no livro de Romanos, no capítulo 16, no final de Romanos, Paulo explica bem claramente essa ideia também. Há outros textos em Efésios também, não vou ler todos, mas pelo menos Romanos, ele diz o seguinte, Romanos 16, 25, ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho, e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério, guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para obediência por fé entre todas as nações. Aquele mistério, aquele plano de Deus, que Deus havia revelado em partes a Abraão, a Isaías, de que o evangelho agora, com a vinda de Cristo, se amplificaria para todas as nações, inclusive os colossenses, assim, agora esse mistério é revelado. Deus quis dar a conhecer. E qual o teor desse mistério? Observe o versículo 27, Paulo diz assim, qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios. Era um mistério rico, glorioso, majestoso. Era um mistério maravilhoso, porque finalmente os gentios, que não tinham nenhuma esperança de salvação, agora finalmente o evangelho ia chegar para os gentios, para as nações. As nações seriam incluídas nesse plano de Deus. E ele continua, no final do versículo 27, explicando o que é esse mistério. Isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Esse é o mistério. O mistério de que agora Cristo veio e nós temos salvação, e nós temos a esperança da glória, uma esperança de vida eterna, uma esperança de salvação. Obviamente que a ideia de esperança no Novo Testamento, ela tem um sentido imediato, nós já temos esperança em Cristo, é uma esperança presente, mas ela também é uma esperança futura. É por isso que nós usamos em teologia um termo escatologia realizada, ou seja, quando Jesus vem, ele já cumpre as promessas do Antigo Testamento e esse mistério agora é revelado. Mas, por outro lado, existe ainda uma escatologia futura, ou seja, Cristo traz esperança de uma vida eterna. Esse era um mistério glorioso. Deus pensou em gentios, como eu e você, pecadores, que antes não estávamos incluídos na nação pactual. Mas agora em Cristo, a ordem é fazer discípulos de todas as nações.
É isso que Paulo está ensinando aqui. Ele vai explicar no capítulo 2, versículo 2 também, quando ele diz assim, para compreenderem plenamente o mistério de Deus Cristo. Esse era o alvo de Paulo, era fazer com que os gentios compreendessem a profundidade do evento de Cristo, o mistério, a grandeza da obra de Cristo. Ele inclusive diz no capítulo 4, versículo 3, ainda em Colossenses, que o alvo dele era falar do mistério. Veja se não é isso, Colossenses 4, 3, suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. O alvo de Paulo era falar, era explicar aos gentios desse mistério, dizer, olha, agora a obra da salvação chegou para vocês. Vocês agora podem entrar nessa aliança gloriosa de Deus, que começou com Israel, e que agora foi amplificada para todas as nações em Cristo, conforme os planos soberanos de Deus. E agora, no versículo 28, Paulo então vai mostrar qual era então a sua missão. Diante disso, desse mistério que foi revelado agora, qual era a missão de Paulo? Ele então diz no versículo 28, o qual, ou a quem, é uma tradução possível também, ele pode estar servindo ao mistério, a Cristo, ou aos dois. Eu acho que essa ideia faz mais sentido, o qual nós anunciamos, ou seja, nós pregamos e anunciamos o quê? Esse mistério revelado em Cristo. Esse era o teor da proclamação, isso é a essência do Evangelho. Cristo veio trazer salvação a pecadores, veio trazer o Evangelho da graça, o Evangelho da verdade, o Evangelho da salvação, o Evangelho que liberta pecadores, que reconcilia pecadores com Deus, o Evangelho que traz esperança, que traz vida em abundância. Jesus veio fazer exatamente isso. Ele assim, é isso o qual nós anunciamos. Proclamar. E essa palavra grega ela é muito usada pelo apóstolo Paulo no sentido de anunciar. E o significado básico é anunciar com foco na extensão em que o anúncio ou a proclamação se estende. Ou seja, é expor a grandeza daquele momento. Era a sua pregação. Era explicar o mistério de Cristo. A importância da vinda de Cristo para gentios, para pecadores. E como é que ele fazia isso? Veja o versículo 28, o qual nós anunciamos, é o verbo, e Paulo então vai usar dois particípios na língua grega, obviamente às vezes o tradutor, o verbo aparece em outra forma em língua portuguesa, mas ele vai usar dois particípios que mostram o meio, a maneira que ele anunciava. Ele diz assim, versículo 28, o qual nós anunciamos, primeiro, advertindo a todo homem. Então, uma das formas de pregar o Evangelho era advertindo, e aqui advertindo significa fornecer instruções para corrigir comportamentos e crenças. Ou seja, o cristianismo ele é essencialmente confrontativo. Ele diz ao homem, esse caminho que você está seguindo é um caminho errado, que não leva a Deus, é um caminho de condenação, você precisa de Cristo, o único caminho. E certa vez eu estava evangelizando alguém, meio de uma conversa bem pacífica, e eu comecei a mostrar Cristo como o único caminho, o único Salvador, e a pessoa olhou para mim e disse, então quer dizer que todas as religiões estão erradas? Quer dizer que eu estou errado, que só tem vocês certo, cristãos? Eu disse assim, infelizmente, sim, é isso que eu estou querendo dizer. Está todo mundo errado. Cristo é o único caminho que leva a Deus. E Paulo, o ministério de Paulo consistia exatamente em advertir, em mostrar ao homem o seu estado de pecado, dizer assim, olha, vocês precisam de Cristo. Advertindo, e outro verbo que ele usa, ensinando. Ou seja, não apenas advertindo, mas ensinando, fornecendo instrução do que era o Evangelho, da pessoa de Cristo, da obra de Cristo, desse mistério, das implicações, de como é que eles deveriam viver. Esse é o anúncio do Evangelho. Veja, o Evangelho não é aquele anúncio vago, informal, sem conteúdo. O Evangelho tem a ver com a forma de vida, com doutrinas e aplicações práticas. E é isso que Paulo fazia.
anunciando o evangelho. E ele continua, em toda a sabedoria, ou seja, era preciso, Paulo vai falar muito sobre sabedoria aqui, possivelmente porque uma das características dessa heresia que estava, desse falso cristianismo, que estava de alguma forma tentando deturpar o verdadeiro evangelho ali em Colossos, eles tinham uma característica do elitismo, eles afirmavam que eles haviam recebido revelações especiais, era como se fosse aquele grupo mais especial do que os demais cristãos. E Paulo diz assim, não. Paulo vai, obviamente, mostrar que o verdadeiro evangelho deve ser compreendido, e ele fala sobre sabedoria. Nós vimos isso quando ele ora no capítulo 1. Ele diz exatamente isso no versículo 9. A oração de Paulo era que eles tivessem conhecimento da vontade de Deus em toda sabedoria e entendimento espiritual. Ou seja, o Espírito nos dá essa sabedoria de compreender a vontade de Deus agora na nova aliança. Isso não era tão simples, porque envolvia coisas da antiga aliança que haviam terminado, descontinuadas em Cristo. E muitos desses hereges aqui queriam que os cristãos da nova aliança ainda estivessem guardando festas, como Páscoa, como tabernáculos, todas aquelas festas que eram sombra. Paulo vai explicar isso aqui. Então eles precisavam ter essa sabedoria. Mas Paulo também, ele reconhece que precisa da sabedoria na proclamação do evangelho. Eu ensino com a sabedoria que Deus me dá. Ele reconhece a necessidade da sabedoria. Então ele diz assim, nós anunciamos, advertindo e ensinando a todo homem, toda sabedoria, para quê? A fim de que, qual era o propósito? Uma tradução seria, com um propósito, de que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo. O objetivo era apresentar todo o homem perfeito em Cristo. E aqui você vai perceber uma característica do apóstolo Paulo, que é exatamente uma ênfase ao longo de toda a carta na palavra todo. No capítulo 1, versículo 6, ele diz assim, o evangelho chegou em todo o mundo. No capítulo 1, versículo 23, o evangelho foi pregado a toda criatura debaixo do céu. E agora, nós anunciamos, advertindo a todo homem, ensinando a todo homem, a fim de apresentar todo homem perfeito em Cristo. O objetivo de Paulo era mostrar que agora, na nova aliança, o evangelho não está mais restrito aos judeus, nem estava restrito a essa classe especial que os hereges falavam. Isso vai dar origem ao que alguns chamam de já existia aqui uma espécie de pré-gnosticismo. O gnosticismo vai ser uma terrível heresia que surge no segundo século, que afirmava que alguns desses hereges, eles tinham um conhecimento especial dado por Cristo, de um outro evangelho. Então, possivelmente, nós temos isso embrionariamente aqui, Paulo está refutando isso. Não, nós precisamos ensinar todas as pessoas. O objetivo é apresentar todo homem perfeito em Cristo. E o que é perfeito? O que é esse homem perfeito em Cristo? Obviamente, quando a gente pensa na palavra perfeito em língua portuguesa, a gente pensa uma coisa sem falha. Então, essa não é uma boa ideia. Às vezes nós pensamos em uma coisa maduro, mas a ideia é fraca demais. Talvez uma tradução, ideia que retrate bem o significado da palavra teleios na língua grega, a ideia de completo, sem mancha. Então, o grande objetivo de Paulo era não apenas pregar o evangelho, mas apresentar, ou seja, ensinar essas pessoas que haviam crido no evangelho, a terem profundidade no evangelho, para que ele então apresentasse eles o mais perfeito, ou seja, o mais completo possível diante de Deus. Evangelho é isso. É por isso que nós labutamos, ensinamos, instruímos, visitamos, para ensinar os membros exatamente a chegarem a esse evangelho em profundidade, completos. Esse era o alvo do apóstolo Paulo. Todas as pessoas que ele tinha contato, o alvo dele era pregar o evangelho, advertir, ensinar, para que aquela pessoa crescesse e se tornasse completo.
primeiro sinal de uma igreja frágil é membros imaturos, crentes que mal conhecem abrir a Bíblia, mal conhecem as verdades centrais do Evangelho. E quanto a você? Você está marchando nesse caminho de completude? Ou você é aquele que o autor dos Hebreus diz, aquele que ainda está no leite espiritual depois de muitos anos no Evangelho? Há crentes que passam anos e anos sem crescer espiritualmente, sem conhecer em profundidade a palavra de Deus. E Paulo então conclui no versículo 29, dizendo assim: para isso é que eu também me afadigo. Para isso, ou uma tradução mais literal, e para isso também trabalho, essa é a ideia do verbo, é por isso que eu trabalho. Para proclamar o Evangelho, pela igreja, eu sofro. Eu quero ver pessoas convertidas, eu quero ver gentios convertidos, mas eu quero vê-los maduros, completos. É por isso que ele sofria. E ele continua esforçando o mais possível. Eu vou fazer uma tradução que eu mesmo fiz. E para isso também trabalho lutando de acordo com a energia. Literalmente, esse verbo que tem na versão de vocês, da Ara, esforçando, é o verbo agonizomai na língua grega, que era o verbo usado geralmente nas lutas gregas. Então Paulo diz assim: é por isso que eu trabalho lutando, aliás, de acordo com a energia, essa palavra que aparece na nossa versão, esforçando-me, né? Diz assim, o mais possível, segundo a eficácia, mas a ideia aqui a palavra grega é literalmente energia, é de onde vem a nossa palavra, inclusive energia, que significa aquele poder ativo. Então ele diz assim, eu luto, eu me esforço, segundo esse poder operativo de Cristo. E ele continua, lutando de acordo com a energia, obviamente, de Cristo, que atua em mim com poder. Isso é maravilhoso, porque de um lado ele está lutando, ele está sofrendo por causa do Evangelho, ele está se afadigando, ele está orando pelas igrejas, ele está tentando corrigir defeitos de membros, em vez de estar falando mal, ele vê o erro, ele busca então corrigir, ele está lutando, mas essa luta não é sozinho, por quê? Porque ele está atuando com poder, com a energia que vem de Cristo. E ele diz assim, que atua poderosamente, ou seja, que atua em mim com poder, ou seja, Cristo era quem estava ajudando ele. Aqui nós vemos os dois lados do ministério. Por um lado você está lutando, mas por outro lado você sabe que a força, que a energia, que a graça, que o poder nessa luta vem de Cristo. É isso que Paulo está dizendo. Há um poder que estava atuando nele, ele percebia isso, dando forças. É bom lembrar que quando ele diz isso, irmãos, ele está, como ele diz, algemado, ele está preso. Mas ele sabe que na vida a gente luta por causa de Cristo e do Evangelho, mas por outro lado a gente sabe que a força vem do próprio Cristo. Esse é o ensino do apóstolo Paulo. Aqui o ponto é Paulo, como apóstolo de Jesus, é o portador confiável do verdadeiro Evangelho, e ele se vê como um dispenseiro e instrumento para revelação, preservação, propagação desse verdadeiro Evangelho. Ele é esse portador que foi escolhido por Cristo para pregar o Evangelho, que, como ele diz no capítulo 1, é o Evangelho da verdade, é o Evangelho da graça, Deus salva pecadores por graça, não por mérito humano. É o Evangelho centrado em Cristo, é o Evangelho da revelação do mistério que chegou até nós, gentios, é o Evangelho da fé em Cristo, é o Evangelho do amor uns pelos outros, é o Evangelho da esperança de vida, onde nós sabemos que nós somos peregrinos nesse mundo. Esse é o verdadeiro Evangelho. E vale a pena sofrer por esse Evangelho, por Cristo e pela sua igreja. Há um famoso violinista chamado Fritz Kreisler. Ele era famoso, ele viveu a 1875 a 1962.
Ele era famoso mundialmente, ele acumulou, de fato, uma fortuna com seus concertos e composições. E a história conta que ele, certa vez, encontrou um violino maravilhoso, primoroso, em uma das suas viagens, e ele quis comprá-lo. Mas como ele tinha sido um homem muito generoso, tinha doado uma grande parte da sua renda para obras sociais, ele não teve o dinheiro para comprar aquele violino. Ele ficou encantado. E mais tarde ele então arrecadou o dinheiro suficiente, o valor pedido por aquele homem, para comprar. Então, quando ele foi comprar o violino já tinha sido vendido. Outra pessoa havia comprado e ele ficou muito triste. E ele então foi atrás daquele homem que havia comprado o violino. E ele então ofereceu o dinheiro e o homem disse assim: não, esse aqui eu não vendo de jeito nenhum. Isso aqui era um homem que guardava obras de arte, relíquias. Não, esse violino aqui eu não vendo, ele está aqui na minha coleção. E Kreisel então pediu para tocar o violino. Será que eu poderia tocar? E aquele homem então permitiu que ele tocasse. E ele tocou de uma forma tão bela, tão profunda aquele instrumento, que o proprietário ficou profundamente tocado. Ele disse assim: eu não tenho direito de guardar isso para mim. Eu vou vender o violino, leve-o e deixe que as pessoas do mundo ouçam você tocar através desse violino. É mais ou menos isso que é o Evangelho na nossa vida, irmãos. O Evangelho é uma coisa tão gloriosa, tão maravilhosa. Isso que Paulo diz: Cristo em vós, esperança da glória, que nós não temos uma outra alternativa, outro caminho do que levar isso. E isso nós fazemos em palavras, mas fazemos através da nossa vida, do nosso amor por Cristo, do nosso amor pela igreja de Cristo, nos esforçando para ver cada irmão melhor em Cristo. Não é que a igreja não terá deficiências, mas o nosso alvo é ver as pessoas melhor. E aqui as aplicações desse texto, para mim e para você, são muito claras e evidentes. Primeiro, é que o Evangelho é uma obra de Deus. É uma revelação gloriosa, é um plano glorioso, que vale a pena sofrer, lutar e proclamar esse Evangelho. Essa é uma lição maravilhosa. Outra lição que nós aprendemos nesse texto é a importância de identificar o nosso papel dentro dessa história. Veja, você não é o alvo da sua vida, a sua profissão, o seu emprego, os seus planos, o seu bem-estar. Isso nada é relevante, ou não é primordialmente irrelevante. A relevância é o seu plano dentro do Evangelho, é o que você faz por causa do Evangelho. Então, se você trabalha na sua profissão, o seu alvo é falar de Cristo, viver Cristo. Se você tem condições financeiras, você pode ajudar a obra missionária, ajudar na plantação de igrejas, usar os seus bens para a glória de Cristo. Esse é o alvo da nossa vida, é nos envolvermos nessa obra, irmãos. Nós temos que nos libertar dessa sociedade egocêntrica e egoísta. E compreender como o Evangelho muda essa nossa auto-identidade, esse nosso auto-entendimento, para nos lembrar que nós estamos dentro de algo muito maior do que nós mesmos, que é essa obra, que é esse plano glorioso de Deus. A proclamação e avanço do Evangelho se dá em meio às lutas, imitando o padrão de Cristo. Então, quando eu estou sofrendo por causa do Evangelho, por causa da igreja, eu não estou fazendo nada demais, eu estou apenas me unindo a Cristo, no seu amor pela igreja. Evangelho é, essencialmente, usando uma frase latina, imitatio Christi, imitação de Cristo. Isso é Evangelho. Isso é Evangelho. E o alvo do Evangelho, para concluir, é sempre a universalização, é pregar a todas as pessoas. Não há ninguém que o Evangelho não possa transformar. Todas as pessoas que chegarem na sua vida, fale de Cristo, fale do Evangelho, abra a sua boca. Algo tão glorioso assim não pode ser guardado. E é por isso que nós precisamos ter ministros fiéis. Mas também Paulo vai usar esse plural, como eu falei no versículo 28, o qual nós anunciamos. Possivelmente ele se referindo a outros companheiros dele, ou outros, ou talvez os próprios
Colossenses, alguns dizem que esse nós aí pode ser meio estilístico, né? Pode ser editorial, mas parece que aqui faz sentido pensar que Paulo pensava que não apenas ele está envolvido, mas outras pessoas. E o nosso alvo é proclamar, exortando e ensinando. Obviamente existe o ministério da palavra que Deus chamou para pregar, mas existe a sua missão de anunciar Cristo. E talvez você esteja aqui nessa manhã e você não é um crente verdadeiro. Você não conhece esse evangelho. Você precisa do evangelho. Você precisa que Cristo mude a sua vida. Está na hora de você parar de viver por você mesmo e para você mesmo. Existe algo maior do que você nessa vida. Existe Cristo, que traz significado e sentido a todas as coisas. Creia nele, se arrependa. E se você já é um cristão verdadeiro, aprenda com o apóstolo Paulo a viver a sua vida para Cristo. Tenha Cristo como sendo o grande alvo da sua vida, o alvo maior da sua vida. E qual é o alvo maior da nossa vida? É que, Paulo vai dizer isso mais à frente, é que Cristo seja o nosso tudo. Cristo, de fato, deve ser o nosso tudo. E se você percebe que a sua vida não tem sido essa, busque a graça de Deus, confesse ao Senhor, busque a obra do Espírito em sua vida, que vai trazer arrependimento, vai lhe dar forças nessa caminhada, para que você possa viver, de fato, uma vida agradável ao Senhor. Para concluir, falando de outro músico, que é o Toscanini, ele estava, certa vez, ensaiando a Orquestra Filarmônica de Nova York para tocar a 9ª Sinfonia de Beethoven, e quando eles terminaram aquele ensaio, ficou tão belo, tão maravilhoso, que houve aquele silêncio, as pessoas ficaram emocionadas. Realmente, uma sinfônica, quando você escuta e ela é bem tocada, você fica emocionado. E os próprios músicos, todos eles ficaram emocionados. E Toscanini teria dito: quem sou eu? Quem é Toscanini? Não sou ninguém. Foi Beethoven, ele é tudo. Beethoven, na verdade, foi o compositor. Eles não eram nada, eles eram apenas instrumentistas. E o Evangelho é isso, irmãos. A nossa vida, o mais importante é Cristo. Na igreja nós não somos nada, nós somos servos, só isso. E quando você faz tudo o que Jesus manda, ele ainda diz assim: você é um servo inútil, só fez aquilo que o Senhor mandou, não fez nada demais. Todos nós merecemos uma medalha de servos inúteis. Vou mandar preparar para dar a cada um de vocês. É isso que nós somos, servos inúteis, que servimos a Cristo. Vamos servir esse Senhor maravilhoso e a sua igreja com a sua graça. Apenas aqueles que descobrem que Cristo é tudo, como eu disse no início do sermão, estão dispostos a sofrer por Ele e pela sua igreja. Amém. Vamos orar. Senhor, nós bendizemos o Teu nome e somos gratos. E pedimos nessa manhã que o Teu Espírito Santo fale ao nosso coração e que o Teu bondoso Espírito nos instrua em todas as coisas, para que possamos, com a Tua bondosa graça, vivermos as verdades ensinadas em Tua palavra. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém.